Existe algo estranho acontecendo com você, e você sentiu isso. Talvez não tenha conseguido explicar em palavras, mas esteve lá, uma sensação diferente no peito, uma calma que surgiu sem motivo, ou, ao contrário, um desconforto silencioso, como se algo antigo estivesse se desfazendo dentro de você. E, ao mesmo tempo, uma certeza inexplicável começou a nascer. A certeza de que algo está prestes a mudar. Não é imaginação, não é coincidência, é um sinal. Florence Scovel Shinn ensinava que, antes que qualquer fortuna se torne visível, antes que qualquer porta se abra no mundo físico, o invisível envia sinais. Ela dizia que esses sinais são mensageiros. Eles chegam primeiro. Eles preparam você. Eles testam se você está pronto para receber aquilo que já foi liberado no plano espiritual. Porque aqui está a verdade que poucos compreendem. A fortuna não começa quando o dinheiro chega. Ela começa quando os sinais aparecem. E, neste momento, você pode estar vivendo exatamente isso. Neste vídeo, você vai descobrir os 5 sinais ocultos que revelam que Deus já está entregando sua fortuna. Mas existe um sinal específico, o terceiro sinal, que quando reconhecido, acelera tudo. E quando ignorado, atrasa aquilo que já pertence a você por direito divino. Então, antes de continuar, faça algo que ativa imediatamente sua conexão com esse fluxo invisível. Desça agora nos comentários e escreva: "Eu estou atento e pronto para receber". Escreva com intenção, porque quando você declara sua prontidão, o invisível começa a se mover. E se este vídeo chegou até você, não foi por acaso. Foi um sinal. Existe uma razão espiritual precisa pela qual certos sinais começam a aparecer antes que uma grande mudança se manifeste. Nada chega por acaso. Nada chega fora de ordem. Primeiro, o invisível envia o sinal. Depois, ele observa se você reconhece. E somente então, ele libera a manifestação completa. Florence Scovel Shinn ensinava que Deus não se comunica através do medo, nem da pressão, nem do desespero. Deus se comunica através da intuição. A intuição é aquela voz silenciosa que não grita, mas sabe. É aquela certeza suave que não discute, mas guia. É aquele impulso calmo que surge sem lógica, mas carrega verdade. Florence chamava isso de o telefone direto com o divino. E esse telefone toca, muito antes que qualquer mudança aconteça no mundo exterior. Mas aqui está o que a maioria das pessoas nunca percebe. Quando a fortuna está próxima, nem sempre parece que está. Às vezes, existe uma aparente calmaria. Outras vezes, existe até confusão. Portas antigas começam a se fechar. Ciclos começam a terminar. Situações começam a perder o sentido. E a mente, acostumada com o velho, interpreta isso como perda. Mas o espírito reconhece como preparação, porque o que é limitado precisa sair, para que o que é ilimitado possa entrar. Este é o momento mais delicado da manifestação, o momento em que muitos desistem, porque ainda não conseguem ver, mas aqueles que entendem os sinais, aqueles que confiam na orientação invisível, aqueles que não recuam, são os que recebem, porque a fortuna não é criada no mundo físico. Ela é primeiro autorizada no mundo invisível. E os sinais que você começou a perceber são evidências de que essa autorização já foi concedida. O que este momento está fazendo é preparando você, preparando sua mente para não rejeitar a bênção quando ela chegar, preparando seu coração para não sabotar aquilo que você pediu, preparando seu espírito para reconhecer que você não está sendo esquecido. Você está sendo posicionado, porque quando você reconhece o sinal, você entra em alinhamento com o destino que já estava esperando por você. Existe um sinal que quase ninguém reconhece, porque ele não se parece com uma bênção, ele se parece com um problema. Este é o momento em que, depois de orar, depois de declarar, depois de começar a alinhar sua mente com a prosperidade, algo inesperado acontece.
uma despesa surge, um atraso acontece, uma situação antiga reaparece, e à primeira vista parece que tudo está piorando. Mas, na verdade, está melhorando. Florence Scovel Shinn chamava isso de quimicalização. Ela ensinava que quando você pede por uma nova realidade, tudo aquilo que não pertence a essa nova realidade começa a se dissolver. É como acender uma luz em um quarto que ficou fechado por anos. A luz não cria a poeira. Ela revela a poeira que já estava lá, para que ela possa ser removida. Da mesma forma, quando você entra em alinhamento com a prosperidade, o espírito começa a remover silenciosamente tudo aquilo que sustentava a escassez. Velhos padrões, velhos medos, velhas estruturas. E este processo, muitas vezes, é mal interpretado pela mente, porque a mente foi treinada para acreditar que a prosperidade só pode começar quando tudo parece perfeito. Mas o espírito opera de forma diferente. O espírito começa limpando o caminho. Florence contou a história de pessoas que, no momento em que começaram a declarar riqueza, enfrentaram situações aparentemente contrárias, apenas para descobrir, pouco tempo depois, que aquelas situações estavam abrindo portas maiores. O que parecia ser um obstáculo era um reposicionamento. O que parecia ser uma perda era uma liberação. O que parecia ser um atraso era um alinhamento perfeito. Isso acontece porque o antigo sistema não pode coexistir com o novo. Um precisa sair para que o outro possa entrar. Se recentemente algo inesperado aconteceu, se algo saiu da sua vida, se algo pareceu desmoronar, não entre em medo. Não interprete isso como fracasso. Interprete isso como movimento. Interprete isso como evidência de que algo está sendo reorganizado. Porque quando Deus prepara uma fortuna, Ele primeiro remove tudo aquilo que não é compatível com ela. Diga agora, com convicção silenciosa: tudo o que não pertence à minha prosperidade está sendo removido. Tudo está se reorganizando ao meu favor. Eu confio no processo invisível. O caos aparente não é o fim. É o início. É o sinal de que algo maior já começou. Existe um momento muito específico no processo espiritual da prosperidade. Um momento em que, sem razão lógica, você sente uma necessidade profunda de preparar algo. Você sente vontade de organizar, de limpar, de colocar ordem onde antes havia descuido. Pode ser sua casa, pode ser sua carteira, pode ser seus arquivos, suas roupas ou até pensamentos antigos que você começa a abandonar naturalmente. Isso não é um hábito comum. Isso é um sinal espiritual. Florence Scovel Shinn ensinava que, quando a manifestação está próxima, o espírito move a pessoa à preparação. Porque aquilo que está prestes a chegar precisa encontrar espaço. No livro O Jogo da Vida e Como Jogá-lo, Florence conta na história de uma mulher que desejava profundamente prosperidade e uma nova vida. Mas, em vez de esperar passivamente, ela começou a agir como se já estivesse vivendo essa nova realidade. Ela organizou seus pertences. Ela elevou seus padrões. Ela começou a se preparar, mesmo sem ver evidência externa ainda. E pouco tempo depois, a oportunidade surgiu. Porque sua preparação foi um ato de fé. E a fé verdadeira não espera o resultado para agir. Ela age porque sabe que o resultado já existe. Isso é o que Florence chamava de fé ativa. Não é uma fé que espera, é uma fé que prepara. Talvez você tenha sentido isso recentemente. Talvez você tenha começado a se afastar de certas coisas. Talvez tenha sentido vontade de colocar sua vida em ordem. Talvez tenha começado a cuidar mais de si mesmo. Isso acontece porque, em um nível invisível, sua alma já reconhece o que está chegando. E ela está criando espaço. Porque o novo não entra em um ambiente que ainda está energeticamente ocupado pelo velho. A preparação é um sinal de que você está entrando em alinhamento. É um sinal de que você não está mais esperando no estado antigo. Você está se posicionando no estado novo. Diga agora, com intenção:
Eu preparo minha vida para receber a abundância. Eu abro espaço para tudo o que me pertence por direito divino. Eu estou pronto. Porque aquele que prepara demonstra ao invisível que está pronto para receber. E o invisível sempre responde à prontidão. Existe um sinal que é tão poderoso, tão decisivo, que quando ele aparece, significa que a manifestação já atravessou o invisível e está a caminho do mundo visível. Este sinal não acontece fora de você. Ele acontece dentro. É quando, de repente, algo que antes te causava medo perde o poder. É quando a preocupação que antes dominava seus pensamentos simplesmente desaparece. Não porque o problema foi resolvido ainda, mas porque algo dentro de você foi resolvido. Você começa a sentir uma paz que não depende das circunstâncias, uma calma que não faz sentido lógico, uma certeza silenciosa de que tudo já está se organizando. Florence Scovel Shinn ensinava que este é o momento em que a fé deixa de ser apenas uma ideia e se torna substância, porque enquanto existe ansiedade, existe resistência. E enquanto existe resistência, o fluxo não pode se completar. Mas quando o desapego surge, o caminho se abre. Florence observou que muitas pessoas manifestavam exatamente no momento em que paravam de se preocupar, no momento em que soltavam, no momento em que paravam de tentar controlar, porque o controle é um sinal de medo. Mas o desapego é um sinal de confiança, e a confiança é o que permite que o invisível se torne visível. Este é o grande paradoxo espiritual. Aquilo que você para de perseguir, começa a perseguir você. Aquilo que você para de temer, começa a se harmonizar. Aquilo que você solta, começa a chegar. Talvez você tenha percebido isso. Talvez, recentemente, você tenha sentido menos urgência, menos desespero, menos medo, mesmo sem uma explicação externa. Isso não é indiferença. Isso é alinhamento. Isso é o seu espírito reconhecendo que o pedido já foi ouvido. Florence dizia uma frase que transformou a vida de muitos: o medo é apenas a fé invertida. E quando o medo desaparece, a fé assume completamente. E quando a fé assume, nada pode impedir o que já foi preparado para você. Diga agora, em silêncio ou em voz baixa: eu libero toda a ansiedade. Eu confio no tempo perfeito da minha prosperidade. Eu permito que o que é meu me encontre. Este é o sinal crítico. Porque quando a paz chega antes da manifestação, significa que a manifestação já começou. Depois que o desapego acontece, algo ainda mais curioso começa a surgir. O mundo ao seu redor começa a responder. De forma sutil, de forma precisa, de forma quase impossível de ignorar. Você começa a ouvir certas palavras repetidamente. Conversas sobre prosperidade surgem perto de você, sem que você tenha procurado. Você encontra uma informação exatamente no momento em que precisava. Você vê padrões, repetições, encontros inesperados, e algo dentro de você sente: isso não é coincidência, isso é alinhamento. Florence Scovel Shinn ensinava que o universo está constantemente respondendo à sua consciência. E quando você entra em harmonia com a prosperidade, a realidade começa a refletir essa nova harmonia. É como se o invisível começasse a deixar pistas no mundo visível. Pequenos sinais, pequenas confirmações, pequenos lembretes de que algo maior está em movimento. Florence explicava que a palavra e a consciência são forças criativas. E quando você muda sua consciência, o mundo externo começa a se reorganizar para corresponder a essa mudança. É por isso que, neste momento, você pode começar a perceber certas coisas com mais frequência. Oportunidades que antes não apareciam. Ideias que surgem através de outras pessoas. Mensagens que parecem ter sido colocadas exatamente no seu caminho. Isso não é aleatório. Isso é resposta. É o universo confirmando que você está na frequência correta. É Deus mostrando que o caminho já está sendo preparado. Mas existe algo importante aqui.
Esses sinais não aparecem para convencer você. Eles aparecem para confirmar aquilo que sua alma já sabe. Eles aparecem para fortalecer sua confiança. Eles aparecem para guiar seus próximos passos. Quando você reconhece os sinais, você fortalece o fluxo. Quando você ignora os sinais, você enfraquece sua própria percepção. Por isso, a consciência é essencial. Observe, perceba, reconheça. Diga agora com convicção: eu reconheço os sinais que me guiam à minha prosperidade. Tudo está conspirando ao meu favor. Eu estou em alinhamento com o fluxo divino. Cada sincronicidade é uma evidência. Cada repetição é uma confirmação. Cada sinal é uma prova silenciosa de que sua fortuna está cada vez mais próxima. Existe um momento sagrado no processo da prosperidade. Um momento em que o invisível deixa de apenas preparar e começa a instruir. Esse momento chega como uma ideia, simples, clara, direta. Uma ideia que surge sem esforço, sem lógica aparente, sem planejamento, mas que carrega uma estranha sensação de certeza. Ela aparece de repente. Pode ser um pensamento, uma direção, uma ação pequena, que parece insignificante, mas ela permanece. Ela não vai embora. Ela retorna à sua mente repetidamente. E isso acontece porque não é apenas um pensamento comum. É orientação. Florence Scovel Shinn ensinava que Deus não entrega prosperidade apenas através de eventos externos. Ele entrega prosperidade através de ideias, porque a ideia é a semente invisível de toda fortuna visível. Toda riqueza que existe hoje começou como uma ideia. Toda porta aberta começou como um impulso. Toda mudança de destino começou como uma instrução silenciosa. Florence ensinava que essas ideias são instruções divinas e que o único papel da pessoa é agir sem hesitação. Porque quando a ideia chega, significa que o caminho já foi preparado. Mas existe um detalhe crucial. A ideia não vem acompanhada de garantias. Ela vem acompanhada de paz. A mente lógica tenta questionar, tenta duvidar, tenta adiar, mas o espírito reconhece imediatamente. O espírito sente a verdade. Talvez você tenha recebido uma ideia recentemente. Algo simples, algo que parecia pequeno demais, mas que não saiu da sua mente. Isso não é acaso, isso é direção. Porque quando você age sobre uma ideia inspirada, você entra no fluxo direto da manifestação. Você se torna um participante ativo do milagre. E cada passo, dado em fé, ativa o próximo passo automaticamente. Diga agora com confiança: eu reconheço e sigo a orientação divina. As ideias certas chegam até mim no momento perfeito. Eu ajo com coragem e confiança. A fortuna não chega apenas até você. Ela chega através de você. E a ideia que você recebeu pode ser o primeiro portal visível de tudo o que você pediu. Agora, não faça nada. Apenas respire. Porque neste momento, você não está aqui por acaso. Você foi guiado até este ponto para ativar algo que sempre esteve dentro de você. Feche os olhos, se puder, e permita que estas palavras não sejam apenas ouvidas, mas recebidas. Respire profundamente e solte lentamente. Mais uma vez. Respire e solte. O invisível responde quando você entra em receptividade. Não é o esforço que ativa o fluxo, é a permissão. Florence Scovel Shinn ensinava que a palavra falada com fé é um decreto. E quando você declara com convicção, o mundo invisível começa imediatamente a se reorganizar. Então, repita estas palavras, em voz baixa ou dentro da sua mente, e permita que elas criem raízes na sua realidade. Eu estou alinhado com a riqueza divina. Tudo o que me pertence encontra o caminho até mim agora. O invisível trabalha constantemente em meu favor. Portas se abrem onde antes não havia portas. Caminhos aparecem onde antes não havia caminhos. Eu sou guiado pela inteligência infinita. Eu sou conduzido a oportunidades perfeitas. Eu libero todo medo,
toda dúvida e toda resistência. Eu aceito a prosperidade como minha verdade natural. Eu permito que a abundância flua livremente em minha vida. Sinta isso, não como uma esperança, mas como um reconhecimento. Porque a prosperidade não é algo que você precisa perseguir. É algo que você permite. Continue respirando. E receba estas palavras finais como um selo espiritual. Eu tenho um trabalho maravilhoso, de uma maneira maravilhosa. Eu presto um serviço maravilhoso e recebo uma recompensa maravilhosa. Minha fortuna já foi liberada e ela se manifesta em perfeita ordem divina. Agora, permaneça por um momento nesta certeza, porque algo já começou. Algo invisível já está se movendo e tudo o que foi preparado já está encontrando o caminho até você. Agora você entende. Os sinais que você viu, as sensações que você sentiu, as mudanças silenciosas que começaram a acontecer dentro de você, não foram coincidência, foram respostas. Florence Scovel Shinn ensinava que a prosperidade não é algo que precisa ser forçado. Ela é algo que precisa ser reconhecido, porque aquilo que você reconhece, você permite, e aquilo que você permite se manifesta. A fortuna que Deus prepara para você não é apenas dinheiro, é liberdade, é restauração. É o fim de uma versão de você que viveu acreditando na limitação e o nascimento de uma versão que vive em alinhamento com o infinito. Mas existe uma verdade que você precisa guardar no coração a partir de agora. O único erro possível é ver o sinal e não agir. É sentir a orientação e ignorá-la. É receber a ideia e duvidar. Porque o medo tenta proteger você do desconhecido. Mas o medo também tenta manter você preso ao antigo. E Florence dizia com clareza: o medo é apenas a fé invertida. Significa que a mesma energia que poderia abrir portas começa a fechá-las quando você escolhe duvidar. Mas você não está mais inconsciente. Você viu os sinais. Você sentiu a mudança. Você reconheceu o chamado. E quando você reconhece, algo dentro de você se posiciona. Você deixa de esperar e começa a permitir. A partir deste momento, não observe sua vida com os olhos do medo. Observe com os olhos da certeza, porque o invisível já começou o trabalho. E aquilo que começou no invisível não pode mais ser impedido. Se você ainda está aqui, não é por acaso. Algo dentro de você reconheceu estas palavras. Algo dentro de você respondeu. Talvez como uma sensação de paz. Talvez como uma certeza silenciosa. Talvez como um alívio que você não sentia há muito tempo. Isso acontece porque, quando a verdade é ouvida, a alma reconhece imediatamente. Florence Scovel Shinn ensinava que aquilo que você aceita em consciência começa a se manifestar em sua realidade. E neste momento, você aceitou uma nova verdade. A verdade de que você não está separado da prosperidade. A verdade de que você não está sendo esquecido. A verdade de que existe uma fortuna sendo preparada e guiada até você. Mas agora, é importante que você não quebre este fluxo, porque a repetição fortalece a manifestação. Cada vez que você ouve palavras de verdade, sua mente se alinha. Cada vez que você retorna a este estado, sua realidade responde. Por isso, inscreva-se neste canal agora. Este canal é um espaço de realinhamento, um espaço onde sua consciência é fortalecida, um espaço onde sua nova identidade é nutrida, até que ela se torne sua única realidade. E antes de sair, existe um vídeo aparecendo na sua tela neste exato momento. Esse vídeo contém uma ativação ainda mais profunda. Uma oração específica que abre os caminhos da prosperidade e remove bloqueios invisíveis. Ouça esse próximo vídeo. Permita que ele fortaleça o que começou aqui hoje, porque quando você reconhece o sinal e responde ao sinal, você entra em harmonia com aquilo que sempre foi seu. E a partir desse momento,
a fortuna não é mais uma possibilidade. Ela se torna inevitável.